Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem no momento da doutrina. Nós vamos continuar o assunto de clamor pelo sangue de Jesus. Aos irmãos que estão ligados conosco no canal 126, no YouTube ou em outras plataformas, logo depois da vinheta. Meus irmãos, nós continuamos com o assunto de clamor pelo sangue de Jesus. É um assunto palpitante, é um assunto interessante e importante para a vida da igreja, do ponto de vista espiritual e até pela profundidade que o assunto impõe, né? Por ser algo extraordinário dentro da palavra, dentro daquilo que é o seu conteúdo profético. Hoje, nós vamos abordar 3 aspectos importantes para os irmãos entenderem como funciona na vida da igreja e o que o Senhor fez conosco nesse período. Primeiro, vamos falar naquilo que está escrito na carta aos Hebreus. Capítulo 10, se não me engano, versículo 19. Entrar com ousadia, como diz o texto, no Santíssimo pelo sangue de Jesus. O Santíssimo era o lugar, no Velho Testamento, lá no tabernáculo, era o lugar onde só entrava o sumo sacerdote. E ele entrava uma vez por ano, que era a festa da expiação, que era o 7º mês. Ele entrava uma vez só. E era o sumo sacerdote, só ele. Nem o sacerdote entrava. Na carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, alguns dizem, há um grupo muito grande que afirma que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo. Não há nenhuma comprovação disso. Supõe-se por causa da linha que a carta aborda, da linha doutrinária que a carta aborda, e pelo conhecimento que o escritor da carta tinha de toda a religião judaica e de tudo aquilo que era todo o envolvimento da lei. Ele coloca aqui uma coisa importante para a igreja: entrar com ousadia. O que é ousadia? Ousadia é uma expressão forte, né? Ousadia, entrar com ousadia, é quase que uma coisa assim, abrupta, sem pedir licença a qualquer pessoa. Entrar com ousadia no Santíssimo. Mas aquilo que só quem podia fazer era o sumo sacerdote uma vez por ano. E o autor da carta diz que ele, o sangue de Jesus, nos deu essa condição. Só o sangue de Jesus, mais nada. Não há um nome, não há nada. O sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós entramos no Santíssimo. É por isso, irmãos. Eu disse há episódios atrás que a primeira experiência nossa doutrinária foi com o clamor. E nós não entendíamos muito bem, mas o Senhor nos mandou clamar pelo sangue de Jesus. E depois o Senhor foi nos mostrando na palavra todo o significado do clamor. Mas vejam, olha esse texto e olha o que aconteceu com os nossos cultos. Quando nós passamos a iniciar os nossos cultos
clamando pelo sangue de Jesus. As mudanças, a mudança no tipo do culto, no comportamento do culto, foi uma coisa assim impressionante. O que isso aconteceu? No Velho Testamento havia uma cortina que separava e ninguém podia abrir aquela cortina, ninguém conseguia. Por maior que seja, por mais perfeito que fosse o sacrifício, ela só abriu quando o Cordeiro perfeito morreu e o seu sangue foi derramado. Quando nós começamos os nossos cultos, e o Senhor orientou que nós começássemos o nosso culto de joelhos clamando pelo sangue de Jesus, nós começamos a observar que havia um mistério nisso, alguma coisa diferente. O culto mudou. Eu me lembro de um pastor que teve a seguinte experiência. Ele chegou no culto, foi para frente, foi começar o culto. Ele chegou em pé, chegou na frente do púlpito e o Senhor falou com ele: vou abrir a cortina. Ele disse: mas cortina? Quando ele olhou, não tinha cortina nenhuma. Ele estava à frente, não tinha, como se tivesse uma cortina à frente dele. E ele então foi, ouviu aquilo, colocou a igreja de joelhos. Quando ele se colocou de joelhos, ele viu que tinha entre ele e o povo, logo na frente do púlpito, havia uma cortina invisível. Ele olhava pelaquela cortina e via a igreja normalmente. Quando ele fez o clamor pelo sangue de Jesus, ele percebeu que a cortina começou a se abrir. Isso dá visão. Quando a cortina se abriu e ele terminou o clamor, que ele colocou a igreja sentada, ele se levantou, que ele olhou para dentro da igreja, ele viu uma coisa impressionante. Ele viu que dentro da igreja, naquele culto, havia uma ministração intensa de anjos. Ele ficou impressionado, porque antes do clamor ele não tinha visto. E o Senhor disse: vou abrir a cortina. Quando ele fez o clamor, a cortina viu, e ele viu o que acontecia dentro do culto no momento. Ele viu ministrações incríveis de anjos. Ele observou que havia momentos onde as pessoas faziam clamor. E é interessante, e é uma coisa que nós já ensinamos nos seminários. As pessoas oravam ao Senhor, clamavam ao Senhor. E os anjos sobrevoavam e se movimentavam no meio do povo, mas eles esperavam ordens. Eles não iam de qualquer maneira. E à medida que alguém estava naquela comunhão e clamava, ele percebia que um determinado anjo vinha, voava em direção àquela pessoa que estava orando e se colocava do lado daquela pessoa. E ele percebia que aquela pessoa fazia uma oração ao Pai. E havia uma ordem. E a ordem é para que aquele anjo fosse em direção àquele problema que ele havia colocado diante do Senhor. E ele via cenas, ele via lares sendo visitados pelos anjos. Ele via locais de trabalho, ele via locais onde pessoas desesperadas, familiares e tudo. E ele viu essa ministração. Os anjos iam numa velocidade incrível, iam e voltavam, ministrando. Isso tudo depois que houve o clamor. Olha o que o texto diz. Essa é a experiência da igreja primitiva, do sangue, que ele está falando do sangue. Ele está dizendo, o texto que diz na carta aos Hebreus, aqui, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santíssimo pelo sangue de Jesus. Que coisa impressionante é isso.
Então nós começamos a observar nos nossos cultos a importância do clamor pelo sangue de Jesus e a mudança do comportamento do culto quando nós começávamos o culto assim. Aí nós começamos a ver as operações do Espírito Santo, curas. Eu vi curas incríveis nos cultos, curas incríveis. As libertações. Antes de nós praticarmos o clamor, aquelas manifestações desagradáveis que haviam, e quando nós começamos a clamar, tudo isso desapareceu. Nós começamos a ter uma experiência muito grande com dons espirituais. A manifestação dos dons na igreja, com ordem, não é? As visões, as revelações, o dom de línguas, as interpretações. Uma mudança no culto. E nós começamos. Essa é a primeira etapa que eu queria. A primeira parte eu disse que ia falar sobre 3 coisas aqui nesse evento de hoje. Esse é o culto. Então, quando você chega no culto, é por isso que é muito importante você chegar sempre no momento do clamor. Quando a igreja, na comunhão, se coloca de joelhos, é claro que alguns irmãos, às vezes, não podem chegar no momento, até por situações, né, de trabalho. Então, e o Senhor sabe disso, porque na comunhão você está clamando também, não vai ter problema. Mas a importância ali da comunhão e do clamor, porque naquele momento da ministração ali, isso é muito importante com relação ao culto. Mas outro ponto que eu queria falar sobre o clamor pelo sangue de Jesus, que nós falamos esses dias sobre recursos da graça, né? Nós falamos num dos nossos cultos de terça-feira mostrando recursos da graça. O que são recursos da graça? São aquilo que nós usamos para que a graça se manifeste, provocar a graça, não é? O que é provocar a graça? A graça é o Espírito Santo, é a operação do Espírito Santo. Então nós jejuamos, não é? Para provocar a graça, para que, né, naquele jejum que nós fazemos, o Senhor possa derramar da sua bênção, uma operação do seu Espírito. Né? Nós fazemos a oração, tudo isso, a madrugada, já falamos tudo sobre isso. Mas o clamor, ele tem uma característica especial. Por quê? Presta bem atenção, meu irmão. Às vezes, nós estamos num momento e numa situação que nós não podemos mover certos recursos da graça. Por exemplo, não há tempo de fazer um jejum, não há tempo de fazer uma madrugada, não há tempo de você chegar em casa, entrar dentro do quarto, fazer um período de oração. Não há tempo para isso. É aquele momento na hora. É aquilo que está diante, é questão de segundos. Qual o recurso da graça que você usa? Como é que você move a graça naquele momento onde é questão de segundos? Uma situação, um momento, qualquer coisa, seja qual for. É o clamor pelo sangue de Jesus. Às vezes vai acontecer uma coisa, você vê aquela coisa, você clama no coração pelo poder que é no sangue de Jesus. Nesse momento, imediatamente, uma ministração. Você entra no Santíssimo. O véu, aquela cortina se abre e há uma operação gloriosa do Espírito Santo. Essa é uma experiência muito, mas muito especial para a igreja. Nós ensinamos isso às crianças, às vezes na escola, às vezes nos momentos. Quantos acidentes o Senhor nos livrou disso? Em quantos momentos difíceis, enfermidades e tudo, momentos naquela coisa, entrando, às vezes numa situação difícil. É aquele momento ali. Eu me lembro de um irmão. Esse irmão
passou mal, apareceu no meu local de trabalho. Ele era um pastor. E quando ele chegou no meu local de trabalho, que eu olhei, eu achei que ele estava mal. Eu trabalhava no antigo Inampes, aí eu chamei a ambulância e ele foi direto para o hospital. Daí ele foi direto para ser internado. E foi internado e foi direto para cirurgia cardíaca. E ele disse que na hora, estava aquela fila, tinha uns 3 pacientes para entrar no centro cirúrgico. Entrou o primeiro, aquela porta fecha, apareceu uma enfermeira com aquela máscarazinha, aquela coisa toda. Aquilo ele ficou apavorado, que ele ia entrar ali também. Será que eu saio daquilo e tal? Entrou o primeiro, entrou o segundo. Ele entrou em desespero que o próximo seria ele, e ele fez um clamor. Amadeu, eu fiz um clamor pelo sangue de Jesus. Eu estava apavorado. Quando eu terminei de fazer o clamor, que eu olho do meu lado, tinha um varão de branco, segurou a minha mão e disse assim: calma, vou entrar com você. O clamor é um segredo, é um mistério o clamor. Aquele clamor individual, você não precisa gritar, não precisa, né? Em casa, às vezes, surge um momento difícil, ou com um companheiro, com a companheira, ou com um filho, e você silenciosamente no interior, né? Porque o sangue é no interior, não é para fora. Você clama, imediatamente há uma operação notável do Espírito Santo. Há uma ministração ali. Então, meus irmãos, esse segundo ponto, né? Eu falei sobre o culto, eu falei sobre esse clamor, né? Esse recurso da graça, que é o clamor pelo sangue de Jesus, no momento onde você só tem um clamor para fazer. E às vezes você está sozinho, não tem um irmão, não tem um pastor para orar por você, para te ajudar, né? Para te dar uma ajuda naquilo ali, e acontece, você faz o clamor e Deus opera de maneira maravilhosa. É uma coisa extraordinária. E o terceiro? No terceiro, eu vou falar com os irmãos de uma experiência com dons espirituais. No começo, o Senhor começou a nos dar muita experiência, principalmente nos cultos públicos. E há dons que eles, por exemplo, o dom de interpretação de línguas é um dom que você tem que falar continuamente, não há tempo de você meditar se você falou alguma coisa fora ou não. É um dom que é muito impactante, mas além de ser impactante, é um dom que você tem que ter muito cuidado, que é o dom de interpretação de línguas. Não é você ter um irmão falando em línguas e outro interpretando. No começo, nós tínhamos muita preocupação, porque de vez em quando, na interpretação, havia algumas dificuldades com relação a colocações, com relação à expressão, e que às vezes não estava condizendo bem com aquilo que o Senhor estava falando. Então nós começamos a ter um cuidado muito grande com a interpretação de línguas. Aí o Senhor deu uma orientação. Eu acho que muitos esqueceram, ou talvez os mais novos não se lembrem, ou até não saibam. O Senhor revelou que ensinasse à igreja o seguinte: quando houvesse alguém falando em línguas e outro interpretando, esse que está falando aqui, esse aqui que está falando em línguas, estivesse em contínuo clamor pelo sangue de Jesus. Porque ele, a língua estranha, está edificando o irmão que está sendo usado na interpretação. Não é? Então, é aquilo que haja a interpretação, como diz Paulo, para que toda a igreja receba edificação. Então, esse que está sendo usado em línguas, edificando em línguas para que o outro interprete, o Senhor deu uma orientação que enquanto esse aqui está interpretando, esse que está falando em línguas estivesse em
contínuo clamor pelo sangue de Jesus, para que nada pudesse entrar ou prejudicar aquela interpretação. Veja que coisa interessante, porque o dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo e não pode nada entrar que seja diferente daquilo. Então, a necessidade do clamor no uso, na interpretação, num culto público, geralmente no templo, seja em qualquer lugar, mas como é mais comum o exercício desse dom no culto. Meus irmãos, nós estamos abordando um assunto extremamente rico, como nós falamos já anteriormente, intenso na vida da igreja. E nós queremos mostrar, e nós vamos falar isso nos eventos posteriores, talvez no próximo evento a gente já vai começar a falar sobre isso. E eu quero que você medite nisso que eu vou falar. E nós vamos abordar esse assunto no próximo episódio nosso. É uma pergunta que eu vou deixar no ar para você. E nos próximos programas, quer dizer, no próximo programa, nós vamos conversar sobre isso. Mas até lá, você vai meditar nisso. Por quê? Olha, porque todas as pessoas que saíram do nosso meio, todas sem exceção, se levantaram contra o clamor pelo sangue de Jesus. Pode criticar, não interessa. Mas veja uma coisa, todos aqueles que saíram, eles se levantam contra o clamor. Primeiro é o clamor, depois a palavra, né? E como nós falamos nos eventos anteriores, a primeira abertura de doutrina que o Senhor nos deu foi o clamor pelo sangue. Depois nós entramos na palavra. Através do clamor pelo sangue nós entramos na palavra e alcançamos a palavra viva. E através da palavra viva nós chegamos na terceira doutrina, que é o terceiro marco dessa obra, que quando o Senhor mostra que a igreja é corpo. Não só no seu aspecto de dons, na igreja que você frequenta, mas quando também aborda o aspecto de ministérios, como nos fez ministros do novo pacto. Então, as pessoas quando saem, eu não estou falando aqui de igreja cristã maranata, porque isso não é importante, não estamos falando disso. Não, falando das pessoas que tiveram a experiência que nós tivemos e tiveram os benefícios que nós tivemos da operação do Espírito Santo, só isso. Não são de outros irmãos que não tiveram. E eles se levantam fortemente contra, principalmente, inicialmente, o clamor pelo sangue de Jesus. Por que isso? Por quê? Nós vamos falar no próximo evento sobre isso, mostrando por que isso acontece, que tipo de oposição é essa e por que essa oposição. A paz do Senhor.